1 Coríntios 10. A gente vai ler o capítulo todo. É um texto um pouco grande, mas vai ser produtivo. 1 Coríntios 10. Todos acharam? Amém? Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém? Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe através da sua palavra. Nós vamos orar também pela vida do Vater, amigo da Andréia, que já esteve conosco visitando a nossa igreja. Vamos orar por ele não está bem de saúde. A Andréia
está com ele, né? E nós vamos juntos aqui pedir também pela sua saúde, tá bom? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós oramos pela vida do Vater, entregamos a vida dele nas mãos do Senhor, pedimos que o Senhor faça uma obra de salvação na sua vida e que o teu nome seja glorificado na vida dele. Abençoa ele, abençoa a sua casa, a sua família, restaura a sua saúde para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Restaura a sua saúde, basta uma palavra tua, Senhor, e nós cremos que ele pode ser curado. O Senhor é o Deus do impossível. Ó Deus, age e exalta o teu nome na vida e na saúde do Vater. Nós oramos por ele em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor nos abençoe através da palavra que vai ser ministrada, que os nossos corações sejam alcançados e nós, ó Deus, saiamos daqui diferentes de como chegamos, porque a tua palavra, ela tem essa capacidade de mudar o nosso interior, de transformar as nossas vidas. Fala conosco através do poder do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta de Paulo aos Coríntios, ela visava corrigir alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto e que estavam ligados à falta de maturidade dessa igreja. Apesar de ser uma igreja, muitas pessoas congregando lá, uma igreja com muitas pessoas abençoadas com dons do Espírito Santo, era uma igreja imatura na sua fé. E muitas vezes, por ser imatura, a igreja de Corinto, ela refletia alguns comportamentos da sociedade de Corinto, da cidade de Corinto. Era uma cidade com problemas com a idolatria, com a imoralidade, com coisas que aconteciam na cidade e que não poderiam encontrar abrigo dentro da igreja. Não podiam acontecer dentro da igreja, mas estavam acontecendo. A igreja, ela não pode ser um reflexo da sociedade, dos pecados da sociedade. Ela precisa, ao contrário, ser fonte de influência e de transformação para o homem, para a sociedade. Tendo como modelo quem? Jesus Cristo. Jesus é o modelo da igreja, amém? É a ele que nós precisamos imitar. Não o mundo corrompido, não o mundo preso ao pecado, nós precisamos imitar a Cristo. Esse é o significado de ser cristão. A igreja precisa refletir o caráter de Cristo. E a pergunta que eu faço é, quando nós olhamos para a igreja hoje, será que é isso que nós vemos? Quando as pessoas lá fora olham para a igreja hoje, será que é isso que elas veem? Uma igreja que reflete o caráter de Cristo? Porque se nós temos uma sociedade corrompida e uma igreja igualmente corrompida, o que as pessoas vão pensar? Por que eu tenho que entrar nesse lugar? Se estar lá ou estar no mundo é a mesma coisa. Amém? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que passar por essa conversão que eles chamam? Se eu continuo fazendo, ou se eu vejo as pessoas fazendo as mesmas coisas que elas faziam antes de se dizer convertidas. Então, se nós temos uma sociedade que visa, em primeiro lugar, o dinheiro, o poder, o orgulho, a idolatria, e nós temos uma igreja com pessoas que estão preocupadas, em primeiro lugar, com o dinheiro, o poder, o orgulho e até a idolatria, nós estamos caminhando mal como igreja.
Se nós temos uma sociedade que vive, por exemplo, a sua sexualidade de uma maneira desordenada, e dentro da igreja as pessoas vivem uma sexualidade de maneira desordenada também, alguma coisa está errada. A sociedade justifica os seus comportamentos dizendo que as pessoas precisam ser felizes. Eu vim a esse mundo para ser feliz, eu estou em busca da minha felicidade. O que eu preciso é ser feliz, é realizar meus sonhos, é realizar meus objetivos, é realizar os meus desejos. E se nós encontramos dentro da igreja membros que se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus e que tomam as suas decisões apenas pautados no seu prazer e na sua própria felicidade, alguma coisa está errada. Amém, irmãos? No capítulo 10, Paulo está mostrando a história de Israel e que na história de Israel, erros foram cometidos e que esses erros deveriam servir de exemplo para aquele tempo também. Os erros daquele tempo, lá do tempo de Moisés, deveriam servir de exemplo para a igreja de Corinto. E os erros da igreja de Corinto devem servir de exemplo para nós hoje também. Porque se as pessoas olham para a igreja e veem nela tudo que está de errado na sociedade acontecendo dentro da igreja, ao invés de verem uma igreja parecida com Cristo, então nós estamos falhando e nós precisamos consertar enquanto é tempo. Amém, irmãos? Nós precisamos consertar. Aquilo que aconteceu lá na época de Moisés foi um alerta daquilo que não deve acontecer na igreja. Isso que acontece na igreja de Corinto é um alerta daquilo que não deve acontecer na igreja. Problema de idolatria, problema de imoralidade. As pessoas que haviam se convertido, estavam na igreja de Corinto, elas precisavam abandonar as coisas velhas. A palavra de Deus diz que aquilo que era velho passou, tudo se fez novo na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós não podemos mais viver no pecado, como se nós fôssemos escravos do pecado, porque agora nós somos servos de Cristo. Amém? E nós precisamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, mudanças precisam acontecer na vida daquele que diz que se converteu. Amém? Mudanças precisam acontecer. Paulo apela para eles olharem para o exemplo de Israel. E falam, olha, eles tiveram uma experiência semelhante à que vocês tiveram. Vocês têm a igreja, a presença de Deus na igreja, o ensino da palavra, o louvor, a adoração, os irmãos congregando. Que bênção! Eles tinham algo parecido lá atrás também. Eles caminhavam e a nuvem do Senhor ia sobre eles, guardando eles naquele sol quente do deserto. E à noite, quando a temperatura despencava, uma coluna de fogo ia ao lado deles. O texto diz que eles passaram pelo mar, a seco, irmãos. Deus estava com aquele povo. Deus estava operando maravilhas na vida daquele povo. Suas famílias foram salvas. Eles viram um dos maiores milagres que já aconteceu na terra, o mar se abrindo. A proteção de Deus contra o faraó, a perseguição do faraó. Solução aonde não tinha solução. Mas mesmo assim, muitos morreram no deserto e não herdaram a terra prometida. E isso precisa servir de alerta para nós. Paulo compara essa experiência de ter a nuvem sobre a cabeça deles e o mar se abrindo a um batismo. É como se eles tivessem passado por um batismo, no sentido de que houve uma marca, houve a graça de Deus ali, algo aconteceu tremendo, uma oportunidade tremenda. Tem pessoas que se batizam, veem um milagre de Deus na sua vida, experimentam a proteção de Deus na sua vida, mas na primeira oportunidade que têm, voltam a viver uma vida de pecado. E as coisas não podem acontecer dessa maneira. O texto fala que eles comeram de um alimento espiritual. Deus mandava pão do céu todo dia. Eles não tinham fome porque Deus mandava o pão. Eles não tinham sede porque bastava tocar na rocha e a água jorrava.
Deus cuidava deles, irmãos. A rocha que é Cristo, Paulo fala isso, a rocha que é Cristo, estava com eles. Mas mesmo assim, muitos caíram mortos no deserto. Nós temos hoje a igreja, um lugar de bênção. Deus está nesse lugar, a rocha está aqui. Deus está iluminando o nosso caminho. Deus está com a sua nuvem protegendo as nossas vidas. Nós temos solução de Deus onde não há solução. Nós temos resposta de Deus onde não há resposta. Ele ouve a nossa oração. Ele nos dá da água viva. Ele nos dá do pão que desce do céu. Não é possível que você vai ficar por aí no meio do caminho, no deserto, ao invés de entrar na terra prometida, irmão. Mas isso precisa servir de alerta para nós. Amém? É isso que Paulo está falando. Eles cobiçaram aquilo que eles não tinham que cobiçar. Eles começaram a se queixar. Eles começaram a reclamar de tudo. Aqui não tem as carnes que tinham no Egito. Aqui não tem os pepinos que tinham no Egito. A melancia do Egito aqui não tem. Mas Deus estava lá, meu irmão. Às vezes a gente reclama de muita coisa que a gente não tem, e a gente não presta atenção naquilo que a gente tem. Deus estava com eles. Deus está com você. Amém? Mas a maioria caiu no deserto. A vontade de Deus não é que você se perca. A vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você chegue à terra prometida. É que você entre no reino dos céus pelas portas. Mas você não pode cair no deserto, murmurando, reclamando, preso ao pecado, à imoralidade, à idolatria. Deus está nos dando vida eterna, nos dando a sua salvação. Às vezes Ele nos leva ao deserto, ao momento de provação, mas Ele nos dá o livramento, irmãos. Mas tem pessoas que infelizmente viram as costas para Deus. Que mesmo depois de ver o milagre de Deus, mesmo depois de ter a provisão de Deus, se afastam do Evangelho. Você já viu isso acontecendo? Você conhece pessoas assim? Todos nós conhecemos. Eles viram o milagre, a nuvem acompanhava eles, eles atravessaram o mar abriu diante dos olhos deles, mas quando eles chegaram do outro lado, eles olharam para o outro, Moisés estava demorando, cara, vamos fazer um bezerro de ouro. E quando eles terminaram de fazer, olharam para o bezerro e falaram, esse é o Deus que nos tirou do Egito e que abriu o mar diante de nós. Merecia uma surra bem dada, né? Pelo amor de Deus. Começaram a se prostituir, encontraram outros povos, os moabitas, e ali os homens pegaram as mulheres do povo dos moabitas, imoralidade, idolatria, no meio do povo de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, a igreja está refletindo mais o pecado da sociedade ou a glória e a santidade de Deus? Porque diz o texto que Deus não se agradou deles. Eles foram reprovados. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é justo também, amém? Como pode, depois de ter visto tantas coisas, depois de ter recebido tantas bênçãos, se desviar dos caminhos do Senhor? Privilégios espirituais não são a garantia de sucesso espiritual. De repente você começa bem, você está num ambiente de Deus, foi batizado, participa da ceia, frequenta a igreja, ouve mensagens, tem a oportunidade de cantar, ora, mas é necessário que aconteça uma transformação no seu coração. Amém? De 600 mil pessoas, que era o número que os estudiosos creem que havia de judeus, 2 entraram na terra prometida. A porta é estreita, irmãos. Fala com essa pessoa que está ao teu lado, a porta é estreita. Só 2. É necessário ser fiel até o fim. Amém, irmãos? Nós vemos igrejas hoje, mega igrejas superlotadas. Mas será que as pessoas que estão lá são pessoas que vivem a santidade? São servos de Deus? Ou têm vivido uma vida de pecado tal qual a nossa sociedade? Nós precisamos aprender com esse exemplo. Estas coisas, versículo 11 do capítulo 10, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo
e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Se Deus estiver conosco, nós vamos suportar as aflições. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias. Nós já estamos vivendo esse tempo há 2000 anos. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. E nós precisamos estar firmes. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você está aqui nessa noite e tem permanecido de pé, não é hora de você voltar atrás, não é hora de você se afastar dos caminhos do Senhor. Se mantenha firme na sua comunhão com Deus, busque o Senhor enquanto você pode achar. Cuide para que você não caia. Tome cuidado para que a tentação não derrube você. Deus ama você. Mas nós temos visto uma igreja vaidosa, cheia de crentes narcisistas. E a igreja de Corinto estava assim. E o apóstolo Paulo estava então dando esse recado para eles. Cuidado. Cuidado para a vaidade não derrubar vocês. Cuidado para a soberba não derrubar vocês. Olhem para os exemplos negativos do passado. Pessoas que estiveram tão perto da presença de Deus, que viram com os seus olhos o sobrenatural de Deus, mas ficaram caídas pelo deserto. Talvez você conheça pessoas assim, que um dia estavam aqui tocando um instrumento, mas ficaram caídas pelo deserto. Num dia estavam aqui no púlpito pregando, mas ficaram caídas pelo deserto. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Versículo 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Paulo usa a ceia do Senhor como um exemplo de que nós precisamos manter comunhão com Deus. Nós mantemos comunhão com Deus participando do sangue de Cristo, participando do pão que representa o corpo de Cristo que é dado por nós. A mesa do Senhor não é uma brincadeira, ela é uma afirmação de fé, uma afirmação de compromisso. Mas ao sair daquele lugar em que eles participavam da ceia do Senhor, eles participavam de coisas sacrificadas a ídolos. E Paulo está falando que isso não era possível, participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, porque aquilo que é sacrificado a um ídolo é sacrificado aos demônios. Não dá para sentar na mesa do Senhor e depois sentar à mesa dos demônios. Quando fazemos isso, nós provocamos a ira de Deus. Quando um crente faz isso, ele provoca a ira de Deus. Como é que eu vou participar da igreja e depois eu vou pular carnaval tranquilamente? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode participar da santidade de Deus e depois ir ver um filme pornográfico? Como é que a gente pode adorar a Deus, louvar a Deus, cantar músicas que exaltam o nome do Senhor, encher a nossa boca de júbilo e depois encher de palavrão? Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós precisamos ver em que mesa nós estamos nos assentando.
Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Esse é o justo. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Há uma incompatibilidade total entre a santidade de Deus e a mesa dos demônios. Deus olha para nós com ciúmes, irmãos. Amém? Provocaremos ciúmes no Senhor? Nós somos filhos de Deus, e aqueles que são filhos de Deus não podem mais sentar na mesa dos demônios. Isso é a transformação que acontece na nossa vida, nos levando a viver uma vida de santidade. Mas se nós precisamos ver o que nós estamos refletindo, o pecado, a imoralidade da nossa sociedade ou a santidade de Deus? A igreja precisa refletir a santidade de Deus. Amém, irmãos? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a você, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém, irmãos? Não podemos mais viver uma vida de imoralidade, dominados pelo pecado. Deus se importa conosco, Deus se importa com aquilo que nós fazemos. Deus se importa com as decisões que nós tomamos. Deus se importa como nós usamos o nosso corpo, que deve ser templo do Espírito Santo. Deus se importa com a sua imagem. Deus se importa com o seu coração. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E isso precisa ter impacto nas nossas decisões. Nós não somos proibidos de fazer nada que seja lícito. Se é ilícito, não podemos fazer. Mas se é lícito, nós não somos proibidos. Mas tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, sempre que você for tomar uma decisão, você tem que ter isso em mente. É lícito, mas convém eu fazer? Me relacionar com uma pessoa é lícito, não é proibido, mas me convém? Fazer alguma coisa no meu corpo é lícito, mas convém? Colocar uma foto no Instagram, determinada foto no Instagram, é lícito, mas convém? Não pertencemos a nós mesmos. A nossa vida agora é de Deus. E nós vivemos para glorificar a Deus. Qualquer coisa, comer, beber, é coisa simples, né? Comer e beber. Ou fazer qualquer outra coisa. Façam tudo. Não é uma coisa, nem duas, nem três, nem aquela. Façam tudo para a glória de Deus. Isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Isso que eu vou fazer atrapalha a minha comunhão com Deus? Esse lugar que eu estou pretendendo ir é um lugar onde eu devo estar? Será que alguém vai se escandalizar com isso que eu falei? Será que alguém vai se escandalizar ao me ver nesse lugar? Eu não estou nem aí, a vida é minha. A vida não é sua, não. A vida é dele. E você tem que viver para a glória daquele que comprou você com o seu sangue. Amém, irmãos? Isso precisa pesar nas nossas decisões. Liberdade, nós somos livres em Cristo. Mais livres do que qualquer pessoa do mundo somos nós. Amém? Porque eles estão escravizados pelo pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus, então não tem ninguém mais livre do que você.
Mas você não pode usar da liberdade que você tem para pecar. Você não pode usar da liberdade que você tem para ser pedra de tropeço para outros. Jesus fala, ai daquele que for pedra de tropeço. É melhor que uma pedra de moinho fosse amarrada no seu pescoço. Então, o que Deus pensa sobre isso que eu estou fazendo? Sobre isso que eu estou comendo? Eles podiam comer. Paulo fala, coma qualquer coisa, não pergunta nada não. Colocou na tua frente, manda bala. Agora, se alguém falar para você, ó, esse doce aqui, vou dar esse doce aqui para as suas filhas, tal, não sei o quê. E, não, mas esse doce aí, tal, não, isso não é nada não, mas você está vendo lá o tutu, tutu, tutu. Aí você já, poxa, peraí, tem alguma coisa, né? Acho que é melhor, né? Quando nós tomamos decisões, nós precisamos pensar em nós, mas nós também precisamos pensar nos outros. E principalmente pensar na glória de Deus. Você precisa pensar nos outros a tomar uma decisão. Não, eu vou me separar porque eu quero ser feliz. Mas você não pode pensar só em você. Você tem que pensar na sua esposa, você tem que pensar nos seus filhos, você tem que pensar no seu testemunho na igreja, você tem que pensar no chamado de Deus para a sua vida, você tem que pensar no teu testemunho para a sua família, você tem que pensar no que Deus pensa disso que você está fazendo. E aí você tomar uma decisão. Avalie, contraria a minha fé, contraria o meu testemunho de crente? Será que isso aqui é normal dentro da igreja? Nós fomos criados para a glória de Deus. Paulo fala, olha, eu busco ser agradável aos outros, com o intuito de ganhá-los para Cristo, com o intuito de que eles sejam salvos. A ideia não era ele ser agradável aos outros no sentido de fazer aquilo que todo mundo queria, não. Ah, a voz do povo é a voz de Deus, então eu vou agradar todo mundo. Não, não era se amoldar ao mundo, não. A ideia de ser agradável aqui é a ideia de ser alguém que toma decisões sábias, é alguém que faz a vontade de Deus, é alguém que pensa em si, pensa no seu semelhante também, é alguém que imita Cristo. Paulo fala no fim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Esse capítulo 10 fala sobre isso. Quando as pessoas olham para nós, elas veem um reflexo de uma sociedade corrompida ou elas veem o reflexo do caráter de Cristo? Precisamos ser cristãos, imitar a Cristo nos nossos comportamentos, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. Amém? E aí as pessoas verão que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há diferença na igreja. Se eu entrar nesse lugar, a minha vida vai ser transformada, porque eu vejo isso na vida daquele meu vizinho, daquele meu amigo. Aquele lugar é um lugar de transformação e a minha vida nunca mais vai ser a mesma, como a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele agora reflete o caráter de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.